Contato com o jornalista Leonardo Coutinho, que é autor do livro Hugo Chávez, O Espectro, que tem muito conhecimento sobre esse processo da Venezuela. Está conosco aqui para trazer algumas considerações também. Professor Leonardo Coutinho, seja bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes, Band News TV. Como é que o senhor acompanhou essa operação do fim de semana dos Estados Unidos contra Maduro, pelos documentos que o senhor teve acesso ao longo desses anos de pesquisa, de ligação do governo da Venezuela com o narcotráfico? Era algo que iria acontecer em algum momento? Muito bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Thaís. Bom dia, Sônia. Uma surpresa, tá? Porque, na verdade, nós que sempre trabalhamos o tema de Venezuela e acompanhamos o tema da Venezuela, sempre vimos como muito comum, com muito ceticismo, né? Uma dificuldade muito grande de se interromper a estrutura do regime chavista que se iniciou há 26 anos, devido ao tempo que se passou e a forma em que ele se penetrou nas instituições do país e em tudo mais. A extração do Nicolás Maduro, né? Muitas pessoas usam a palavra invasão para definir o que aconteceu. Não é bem exatamente, é uma extração. Você foi lá e pega um alvo e vai embora e o país segue. Essa extração do Nicolás Maduro é inédita, é surpreendente, possivelmente com conivência de autoridades locais, porque as características indicam não só um excelente trabalho de inteligência, mas possivelmente uma negociação para se livrar dessa pressão que vinha sufocando a estrutura criminal que governa o país, né? Em relação à sua pergunta, é isso. Minhas investigações de muitos dos meus colegas indicam que a Venezuela já havia deixado de ser um país regular, né? Governado por políticos regulares, nem sequer por ditadores padrão, né? Ou seja, era um país em que o crime transnacional havia se, como se fala, penetrado, havia se encrostado de tal maneira na estrutura política local que havia se transformado num estado criminoso. Então, ou seja, o narcotráfico, o tráfico de pessoas, o tráfico de armas, o contrabando de ouro, era todo feito por atores estatais, era um negócio incrível. Então era como se tivesse a estatal do crime na Venezuela, ou seja, mas não é o crime no sentido vulgar que pensamos, como faz um PCC, Comando Vermelho. É o crime como política de Estado, com ações pensadas de ataque aos inimigos em outros países, no sentido de criar instabilidade. E a saída do Nicolás Maduro, infelizmente, não significa o fim disso, tá? O Nicolás Maduro é a cara do regime, é o símbolo maior do regime, e agora o desafio é tentar filtrar como era essa penetração e como era essa estrutura ao longo de anos, porque essa limpeza da Venezuela, se possível, se você quiser me perguntar, eu já te adianto a minha resposta, eu acho que é quase impossível no sentido de dar uma organizada 100% na Venezuela, mas a tentativa de civilizar o país e transformá-lo em algo mais próximo da normalidade é algo de longo prazo e não depende apenas da queda de Maduro, porque a Venezuela virou um estado criminoso. Leonardo, o que você pode contar para quem acompanha o Jornal Gente Agora a respeito desse cartel Los Soles? Que comparação com algum outro tipo de organização criminosa pode ser feita e de que forma havia uma ligação entre esse cartel e a cúpula do Estado venezuelano? Excelente pergunta, obrigado. O cartel é o seguinte, ele inicia de forma muito natural, vamos dizer assim, o envolvimento de comandantes militares no tráfico de drogas, fazendo pequenas participações na questão do tráfico de drogas. Leonardo, sim. Deixa eu só te interromper um minutinho, que nós estamos com imagem ao vivo e nesse momento o casal Maduro está chegando a um local ali onde tem uma aeronave, onde tem uma grande estrutura militar. É importante passar para quem está nos acompanhando, você é jornalista e sabe disso, né, que o factual ali do momento é sempre importante. Nicolás Maduro caminha meio que cambaleando. Ele está agora, nesse momento, abaixa a cabeça, está chegando próximo ali de uma aeronave, até por conta ali do barulho, do vento. Ele veste, como a Thaís destacou, um macacão ali da cor bege, marrom, dependendo da forma, né, como a luz bate sobre o local onde ele está, e eles estão entrando numa aeronave. Então eles serão levados de helicóptero, um helicóptero grande, né, Thaís? Que está ali pronto para receber, e muitos policiais em volta, armados,
ele vai ser transportado de helicóptero nesse momento. É a imagem que nós temos ao vivo das agências internacionais. E é impactante, né, Leonardo, a gente acompanhar ao vivo aqui o momento em que o agora ex-ditador da Venezuela segue para passar pela sua primeira audiência de custódia. A gente te cortou porque aconteceu esse fato, Leonardo, mas você falava sobre o cartel de Los Soles e a organização desse cartel dentro da estrutura do Estado venezuelano. Sim, claro. Faço apenas uma observação. A Thaís havia comentado no bloco anterior sobre o porquê Maduro está mancando. De fato, sim, ela está correta. Ele usa correntes nos pés. São correntes que estão os dois tornozelos, os dois tornozelos, e também tem uma conexão que sobe no sentido vertical e conecta as mãos. Então, cria uma certa dificuldade para ele caminhar, né? Então, essa é a questão. Não é nenhuma questão de locomoção, na verdade, física. Ele está algemado, né? E sobre os Los Soles? Ah, sim, claro, perdão, eu tô ainda acordando. Perdão, não, sobre o cartel de Los Soles é o seguinte, é uma organização... Quem dormiu esse fim de semana, né, Leonardo? Horrível. Eu estava na minha cama e meu telefone tocou às 2 horas da manhã aqui de Washington com essa informação no sábado, e assim foi. O fim de semana e até agora vai muito, muito intenso. Mas é interessante assistir essa mudança porque, por exemplo, o Cartel dos Sóis, o que é o Cartel dos Sóis? O Cartel dos Sóis é uma organização muito singular, muito difícil de compreender, porque ela surge com militares se corrompendo, ajudando os traficantes colombianos a fazer o traspasso de cocaína da Colômbia para a Venezuela e da Venezuela para todos os lados. Eu vou contar um relato de primeira mão que eu tive na época da preparação do meu livro, que foi muito, muito importante para a definição de um capítulo que eu tinha sobre o que eu chamo de narco-bolivarianismo, né? Ou seja, como o narcotráfico se transformou em política de guerra. O que acontece? As Farc, é preciso dar um passo atrás, eu vou pedir licença porque é uma resposta um pouco mais longa, mas as Farc é a organização de guerrilha que lutou na Colômbia por 60 anos, entre os anos 50 até um acordo de paz nos anos 2012, para ser específico, quando inicia o acordo de paz e termina em 2017. As Farc era um grupo muito grande, muito violento e se financiava basicamente por sequestro, tráfico de drogas, extorsão. E ela controlava uma grande parte do tráfico de drogas ali. Quando começa o Plano Colômbia, que é um plano que os Estados Unidos financiaram na Colômbia para lutar contra o tráfico, as Farc entraram em declínio e estava prestes a falir. Então, o Fidel Castro chama... esse é um relato de um ex-ministro do Chávez, tá? com o qual eu conversei aqui em Washington há 10 anos atrás, 11 anos atrás. Esse ministro do Chávez conta que Fidel Castro chama Chávez para uma conversa e diz a Chávez que necessitavam ajudar as Farc. E Chávez se posiciona dizendo, ok, vamos ajudar as Farc. O que fazemos? Bem, nós precisamos abrir as fronteiras da Venezuela para que as Farc passem o máximo de drogas possível para enviar essas drogas, porque essa é a fonte de recurso. O Chávez se surpreendeu e disse a Fidel, comandante, isso é tráfico de drogas. O Fidel teria dito, sempre vou usar o condicionante porque é um relato de um testemunha. Teria dito, irmão, isso que seria irmão, né? Isso não é tráfico, isso é guerra. E Chávez, surpreso, perguntou como assim? Ele disse, ao mesmo tempo em que nós vamos ajudar as Farc a se refinanciar, a se reestruturar, nós estamos atacando o nosso maior inimigo, inundando-os de drogas e ao mesmo tempo tirando o dinheiro deles. Ou seja, era uma receita muito perfeita. Então Chávez começa a abrir e fazer vista grossa por essa passagem, esses grupos criminosos que já existiam de militares passam a se estruturar e a droga passa a ser transportada, meus caros, em caminhões do exército, transportada em aviões militares, estocada dentro dos quartéis, e aí cria, como a estrutura disso precisava ser feita pelo mais alto nível dos oficiais das Forças Armadas da Venezuela, que são os generais, e os generais lá como em qualquer lugar, os mais alto nível, usam 4 símbolozinhos. No Brasil são 4 estrelas e na Venezuela são 4 sóis. Por isso é o nome do Cartel dos Sóis. É uma referência aos sóis em que eles levam, sobre a sua referência à sua patente de comando. Esse cartel ele se organiza de tal maneira que ele vira uma fonte de receita para pagar as milícias bolivarianas, para pagar a corrupção, para enriquecer esses generais que estão ali, comprar a fidelidade deles, destruir a cultura militar venezuelana, ou seja, vira um aparato híbrido que é paraestatal, criminoso, uma série de confusões a respeito. E o chefe e vários dos membros, e a primeira citação ao cartel
surge quando um juiz chamado Eládio Aponte foge para a República Dominicana. E ali ele faz um acordo com a DEA e revela essa expressão, cartel dos sóis. Isso ocorre ainda nos anos 2000, na primeira metade. Ele conta como ele descobre isso, porque ele prendeu e julgou a prisão de um caminhão, o governo entrou para soltar, ele não sabia do cartel e teve muita dificuldade depois por ter feito um julgamento, iniciado um processo, melhor dizendo, que nunca foi concluído, porque foi obrigado a terminar, e se começam as investigações. E hoje nós temos vários nomes conhecidos do cartel na prisão, né? O famoso Pollo Carvajal, temos agora o Nicolás Maduro, o Diosdado Cabello, que segue por lá na Venezuela. Poucas pessoas se lembram, mas no ano de 2015, talvez, eu possa estar me traído pela memória, os enteados da primeira-dama, Cília Flores, foram presos no Haiti, negociando eles pessoalmente a remessa de 800 quilos de cocaína para os Estados Unidos. Eles desceram no Haiti, faziam essa negociação com um agente encoberto, ou seja, é um cartel real que funciona, mas é pouco difícil para as pessoas entenderem, porque é um cartel que tem assento nas Nações Unidas, é um cartel que tem assento na OEA, é um cartel que tem formalmente alguns países que os reconhecem como um país regular, porque esse cartel sequestrou um país. Então essa é a dificuldade. Muita gente às vezes aparece na imprensa, não jornalistas, mas assim, dando entrevista, alguns lobistas, algumas pessoas dizendo, não, o cartel dos soles é só uma justificativa para invadir a Venezuela. Não, não é. O cartel dos soles é uma realidade difícil de entender, porque ele se converteu em um modelo que deixa Pablo Escobar, qualquer outro tipo de bandido do passado, desatualizado, porque é uma estrutura criminal que assumiu um país inteiro. Interessante, né? A gente lembrar um pouquinho desse aspecto histórico. Eu sei que a gente já está estourado aqui, mas ele estava falando, Thaís, Sônia, sobre essas operações. Tem uma de 2015, né, que está até no livro do Leonardo, que trata da prisão dos sobrinhos do Maduro, né? Efraim Antônio Campo Flores, Francisco Flores de Freitas. Operação que acabou prendendo esses dois acusados também pelo tráfico de drogas e pelo envolvimento nesse esquema. Leonardo, a gente não tem mais tempo, mas a gente quer te ouvir certamente. O assunto Venezuela vai continuar. Nós vamos marcar uma próxima oportunidade, até porque o helicóptero com Maduro resolveu, bem na hora da nossa entrevista, decolar e transportá-lo lá para o tribunal. Está pousando agora. Fez melhor, mais animada. Mais um livro para o Leonardo, que aliás é excelente. Eu recomendo quem não leu o livro do Leonardo. Leonardo, nome para a gente, como é que a gente acha esse livro? Eu já li. Esgotado, não tem mais. Nova edição, por favor, né? Temos que preparar. Infelizmente, está esgotado, mas vamos preparar. Obrigado pela tua participação com a gente aqui, por compartilhar essa história inédita, muito importante para o contexto. Como a Thaís disse, o helicóptero acaba de pousar com o Nicolás Maduro e Obrigado. Também a mulher dele lá em Nova York. É um trajeto bem curto, como o Eduardo Barão já tinha adiantado para nós. Aí Thaís. começam a descer, viu, Pedro? Primeiro, os policiais do DEA, que fazem a segurança, vão abrir a porta e retirar desse helicóptero o Nicolás Maduro, a mulher dele, que seguirão para a sessão do primeiro contato com a justiça americana. É uma espécie de audiência de custódia que está marcada para as 11 da manhã. A gente acompanhou aqui Nicolás Maduro primeiro sendo transportado de carro, depois colocado nesse helicóptero. Ele que andava cabisbaixo, e aí o Leonardo explicou para a gente, você já deve ter visto em filme, aquela algema que se conecta nas mãos e nos pés, com um cordão horizontal, e é por isso que ele andava com dificuldade e também com alguma lentidão. Nicolás Maduro, que nesse momento aqui é retirado do helicóptero que pousou próximo a esse estabelecimento, a sede do Judiciário em Nova York, onde ele será ouvido na sequência. Tem 3 policiais colados nele, né, Pedro Campos? Exatamente, Thaís. Olha só, ele e a mulher vêm logo atrás com um policial. Ele tá mancando também. muito, né? Ele, na verdade, é a dificuldade para andar por conta daquilo que disse para a gente o professor. São muitos policiais encapuzados, fortemente armados. Maduro mantém ali agora uma certa postura, parece que já se acostumou a caminhar
com essas restrições. Ele está com as mãos à frente, assim, juntas, né, por conta das algemas, e segue o caminho que está sendo trilhado ali, nesse momento, pelos policiais. Foi um trajeto muito rápido, já temos o dia claro lá nos Estados Unidos, por conta do fuso horário, e ele vai entrar novamente num camburão para ser transportado no trecho final. Agentes ali da polícia estão registrando também com o celular esse momento, uma segurança muito reforçada para o transporte de Nicolás Maduro. Ao vivo você acompanha na Rádio Bandeirantes e Band News TV, Thaís. É isso aí. O João Vieira também participando aqui dessa cobertura. O João vai seguir descrevendo o que acontece agora com Nicolás Maduro a caminho do tribunal nos Estados Unidos. O Jornal Gente segue no ar na Rádio Bandeirantes.